Nós vamos falar hoje sobre até que Ele venha, vamos nos revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. Efésios 6, versículos 10 a 18, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Essa é a palavra de Deus, que ela possa ministrar em nossas mentes e corações. Nessa terceira reflexão, nós começamos na quarta-feira falando sobre esse assunto, e nós cremos que até que Cristo volte, nós temos que usar os dons que Ele nos deu, conforme foi pregado. Deus capacitou cada crente, cada servo do Senhor com um dom, pelo menos, e com certeza todos nós temos um dom dado por Deus, e nós devemos exercê-lo na igreja e fora da igreja. Mas Ele também nos capacitou aqui com a sua armadura. E essa armadura é para todo cristão em todas as épocas. Mas eu falei na quarta-feira sobre um item que não está na projeção. Pode passar a projeção, fazendo um favor? Que quando Paulo estava preso lá em Roma, ele observava ali os soldados romanos. E olhando para o soldado romano, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo revelou para ele alguns itens que tinha na armadura do soldado, e ele começou a relacionar aqueles itens com a armadura que Deus concedeu ao seu filho, ao seu discípulo. Então nós vemos aqui nesse texto de Efésios capítulo 6, até o versículo 18, um item que não está aí nesse texto, mas ele é muito fundamental. Ele não está nessa armadura, não está nessa imagem ali. Vou repetir, o item não está na imagem, mas é fundamental para que nós possamos vencer toda e qualquer batalha. E se encontra no versículo 18, nós podemos ver ali que é a oração. A gente consegue vencer alguma batalha sem oração? Não. A oração é o item principal de toda e qualquer batalha do cristão. Moisés, quando estava lá para guerrear contra os amalequitas, ele falou para Josué ir para o campo de batalha com os israelitas, mas ele ficaria no cimo do monte em oração, na retaguarda. E junto com Arão e Ur, Moisés estava orando, e toda vez que as mãos de Moisés caíam, baixava, o povo amalequita prevalecia, os israelitas perdiam. Quando se levantava as mãos de Moisés, o povo israelita vencia. Quem que venceu aquela batalha? Foi a oração. Quantas batalhas você tem enfrentado na sua vida que precisa dispor dessa arma que Deus deu? A oração. Nós temos, como falei, tenho repetido, nós temos todos os dias muitas batalhas para enfrentar. E quando nós saímos para o campo de batalha, com certeza alguém está orando por nós. Se você está em casa, muitas vezes enfermo, nós estamos orando por você. A Isabelle está aqui hoje porque nós oramos por você, Isabelle. Estivemos orando por você. Sentimos a sua falta no culto. Mas hoje nós temos visto que você está aqui. Então por quê? A oração. A oração que te colocou de pé para estar aqui conosco nessa noite. Então nós cremos que a oração tem esse poder de vencer muitas batalhas. Cristo, ele foi tomado por muitos momentos de batalhas na vida dele. Mas o que fez com que ele prevalecesse para
fez com que ele vencesse aquelas batalhas foi a oração. Quanto tempo você dedica à oração? Então nós falamos sobre essa importância da oração. Hoje pela manhã nós vimos também alguns fatores importantíssimos que diz respeito à armadura de Deus, que antes de começarmos a usar, nós devemos ter consciência desses fatores importantes. Precisamos reconhecer que estamos vivendo em uma batalha e que a nossa luta tem sido constante. A pior coisa que existe na vida de uma nação, ou na vida de uma família, ou na vida de uma igreja, é a negação de que existe uma batalha. Você pode perceber, tem muitas pessoas que você conhece que estão enfrentando batalhas, mas não reconhecem que estão num campo de batalha. Eu diria para vocês que o negacionismo tem sido muitas vezes muito pior do que a própria batalha em si. Negar que está enfrentando a batalha faz com que muitas famílias pereçam, muitas igrejas pereçam, muitos governos, muitos reinos pereçam também. Negar. Lembra da história de Neemias quando foi visitar o povo em Jerusalém, que estava com a cidade assolada, os muros derrubados? Olha comigo o que diz, depois vamos voltar para Efésios. Lá em Neemias, capítulo 2, quando Neemias chegou lá em Jerusalém e viu toda aquela destruição, existia um povo remanescente na cidade que estava conformado com aquela guerra, com tudo aquilo, e ele chegou ao ponto de dizer no versículo 17, se você puder acompanhar na sua Bíblia, Neemias capítulo 2, na versão que eu vou ler, a Almeida Revista Atualizada, ele diz: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém é assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio, ou seja, vergonha. Porque o povo estava diante daquela situação e muitos estavam conformados com aquela situação. Não podemos nos conformar com o estado de miséria. Precisamos tomar a decisão, tomar a atitude. E quando nós tomamos atitude, primeiro com a oração, nós temos que reconhecer que estamos em guerra. Esse foi o primeiro fator que eu coloquei. O segundo, que nós devemos reconhecer também, é que a armadura de Deus, tanto a armadura quanto as armas que Deus coloca para nós, são armas espirituais, não são armas carnais. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 10, vou ler novamente esse texto, lemos pela manhã, mas somente para refrescarmos a memória. Em 2 Coríntios, capítulo 10, olha só que arma que Paulo usava, que Paulo recomendava que nós usássemos. 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, diz o texto, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, ou fortalezas, ou ideias falsas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então essas armas que Deus coloca para nós não são carnais, são espirituais. E mais um fator que devemos reconhecer também, o terceiro, é que na batalha que estamos enfrentando, não podemos deixar nenhum item da armadura fora. Voltando lá para Efésios capítulo 6, você vai perceber que ele começa falando ali no versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. E depois ele repete no versículo 13, portanto tomai toda a armadura. Ele não fala, pegue só o capacete, pegue só a espada, pegue só a sandália. Não, ele fala toda a armadura de Deus, nós devemos lançar mão, devemos usar toda a armadura. Porque, na verdade, até eu estou relacionando aqui com a questão de um medicamento. Quando você vai ao médico, o médico fala, você deve tomar esse medicamento todo, até o final, para que ele surta o efeito. E muitas vezes nós pegamos o medicamento e não tomamos todo o remédio. Então, para que o efeito faça de forma completa, tem que se tomar todo o medicamento. E muitos de nós tomamos medicamento de uso contínuo, até que Cristo venha, né? Até que Ele nos chame para a glória. Então nós sabemos que é necessário tomar todo
o medicamento. E falando da armadura de Deus, conforme diz Efésios capítulo 6, temos que usar de forma completa. Porque a palavra de Deus, toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é proveitosa. Então nós cremos nessa verdade. E o quarto e último fator que devemos reconhecer é que a nossa luta não é contra pessoas. Versículo 12 diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados, contra os dominadores desse século, contra as forças espirituais do mal. Essa é a nossa luta. Então, todas as vezes que alguém vem para você com uma palavra que não é de Deus, você não deve repreender a pessoa em si, mas a atitude da pessoa. Assim como Cristo repreendeu Pedro, quando Pedro disse que Cristo não iria morrer, não iria passar pela cruz, Cristo falou: arreda-te de mim, Satanás. Ele estava falando ali, o mensageiro de Satanás. Muitas vezes nós estamos cercados de pessoas que são mensageiras de Satanás, que vêm com palavra: você não serve para isso, vai fazer outra coisa, você não serve para ser pastor, ou para ser líder, ou para ser ministro de louvor, ou seja, qualquer outra área. Vem pessoas com essa mensagem. Mas quando você tem a convicção de que você tem um chamado, ninguém vai impedir. Porque Deus colocou essa convicção na sua mente e no seu coração. Então nós cremos nessa verdade, né? E cientes disso, Deus nos convida a colocarmos a armadura dele. Não coloque a armadura de Deus sem estar ciente dessas questões, que é muito importante. Porque se você colocar a armadura de Deus sem estar ciente de que existe uma batalha, de que as suas armas não são carnais, e de que as armas que você vai usar não são contra pessoas, mas sim contra o diabo, aí você começa a colocar a armadura. E qual foi o primeiro item que nós falamos hoje pela manhã? Pode clicar lá, irmãos. Falamos sobre o primeiro item. O cinto da verdade. Quando ele olhou para aquele soldado romano, ele falou: olha, esse cinto me lembra algo de Deus. O Espírito Santo fez que ele falasse que fosse o cinto da verdade. E quando você pensa em cinto, o que vem à sua mente? Hoje pela manhã nós falamos, e rapidamente o pessoal respondeu. O cinto simboliza sustentação. Toda aquela armadura do soldado, sem o cinto, ela seria sustentada ou não? Iria cair. Assim também nós, homens, usamos. Quem que está usando o cinto aí? Todos nós. Sem cinto a nossa calça cai. Então o cinto sustenta. E quando ele fala o cinto da verdade, nós podemos entender que o que sustenta uma relação, seja em qualquer esfera de relacionamento, é a verdade. Se você tem um amigo, é muito bom se esse amigo seu seja um amigo verdadeiro. Um amigo que fale a verdade. O que sustenta uma amizade é a mentira? Não, é a verdade. O que sustenta o cristão na batalha que nós enfrentamos é a verdade. Então nós temos que pensar nessa questão da verdade que nós devemos usar. O texto fala em Efésios 6,14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O soldado que sai à batalha sem usar o cinto ou cinturão não conseguirá sustentar os outros itens da sua armadura. É necessário sustentar com o cinto da verdade. Até coloquei essa frase aí na projeção, que a base da armadura do soldado é o cinto. E a base do cristão é o cinto da verdade. Amém? Você crê nisso? Você vive a verdade? Você pratica a verdade? E nós cremos também que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Juarez falou agora há pouco também no começo, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra, né? Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a palavra. Então, nós crendo em Jesus Cristo como a verdade, e a verdade é uma pessoa. Quando você fala a verdade, você não precisa lembrar de mais nada. Quando você diz a verdade em qualquer momento, você não precisa lembrar de mais nada, porque você falou a verdade. Agora, quando você fala a mentira, a verdade ficou oculta, ficou embaixo. É necessário lembrar desse cinturão
da verdade. A base do soldado é o cinto. A base de todo cristão é o cinto da verdade. E o nosso foco, irmãos, é ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. E Jesus Cristo, antes de partir, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, eu concluí a mensagem nessa manhã sobre esse assunto, falando que nós podemos até viver neste mundo, baseado na mentira. Mas quando chegar o dia do juízo, o que vai fazer a diferença é se nós praticamos a verdade. Lá em Mateus 7, 21, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que pratica a vontade do meu Pai. Então muitos vão dizer: mas o Senhor, no seu nome eu preguei, no seu nome eu falei, no seu nome expulsei demônio, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, a iniquidade. Então a verdade é que sustenta o nosso relacionamento com Deus. E a verdade é que sustenta o nosso relacionamento entre nós aqui também. Amém, irmãos? Essa é a verdade acerca da palavra. E olhando para o segundo item que nós temos aqui na projeção, quando Paulo olhou para aquele momento, pode clicar lá, irmãos. Próximo item que vem. Isso. A couraça da justiça. O próprio versículo fala ali, versículo 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A armadura de Deus, todas as peças são fundamentais. E o soldado romano, ele vestia a couraça para se proteger. E essa couraça era colocada por cima da roupa e era de couro revestido de folha de metal. E com isso o soldado estava se protegendo das flechas dos dardos inflamados que escapavam do escudo. Se escapasse do escudo, tinha o capacete para proteger e tinha a couraça também para poder ali proteger, couraça da justiça. E a nossa couraça da justiça é feita do material muito mais precioso do que a couraça do soldado romano, ou do colete à prova de balas que existe hoje, né? Hoje é o colete à prova de balas. Nossa couraça, o nosso colete é muito mais poderoso, porque ele é feito pela justiça de quem? Minha? Sua? Pela justiça de Deus. Essa é a verdade que nós cremos na palavra. Porque o inimigo, o nosso inimigo número 1, o diabo, ele anda em derredor procurando aquele que ele possa tragar. E uma das armas que ele vai usar para tentar fazer com que você, que fure a sua couraça, tente penetrar na sua couraça, é a acusação. Ele vai chegar para você e falar: você é indigno de receber a graça de Cristo. Lá em Apocalipse 12, 10, Satanás, o acusador dos irmãos, será lançado no lago de fogo, será totalmente eliminado, derrotado. Então nós cremos, irmãos, que ele tenta nos acusar diante de Deus como diante de nós mesmos também. Muitas pessoas que nós acompanhamos, muitas vezes não vêm para Deus porque tem aquele na mente dizendo: poxa, Deus não vai me perdoar. Deus perdoa. Isaías fala que ainda que o seu pecado seja como a escarlata, ele se tornará branco como a neve. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, irmãos. Então a acusação do diabo, ela cai por terra. Quando ele chegar para você e falar que você não é digno de receber a graça de Deus, lembre do futuro dele. Para ele não há mais salvação. Para nós que estamos em vida, existe ainda a oportunidade de recebermos Cristo como Salvador pessoal. Se hoje você está aqui e ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia e é a hora. Se você está em casa acompanhando também essa mensagem, hoje é o dia e a hora. Satanás não tem mais oportunidade, embora ele esteja na frente, naquele dia do juízo final, ele vai estar diante de Jesus Cristo, mas ele não vai ter chance, não. Por quê? Porque ele pecou na eternidade passada. Lá no passado ele pecou. Então, por esse motivo, ele não tem mais oportunidade. Então, quando ele vier te acusar que você não merece o perdão de Deus, lembre do futuro dele, que é o lago de fogo. Então, essa é a artimanha de Satanás. Além da acusação, ele tem a habilidade de nos condenar.
tentar condenar, ou seja, uma condenação na nossa mente, dizendo que nós não merecemos, você já está condenado, você não tem como ter o perdão de Deus. Mas nós cremos em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos libertos. Essa semana eu tive o privilégio de levar a palavra, a ceia, para os presos lá em Piraquara. Foi bênção, pude ir com a Adriana e com a Valquíria, e ali estavam os presos fisicamente, ali naquela US, eram 6, se eu não me engano, que nós servimos a ceia, receberam Cristo como Salvador ali na prisão, alguns deles se converteram, um deles se converteu antes, porque ele cometeu um crime, e depois de cometer o crime, ele conheceu uma pessoa, e ele contou a história para essa pessoa, daí ele foi para a igreja e se converteu. Aí ele foi espontaneamente se entregar para a justiça, como um novo convertido. Nova criatura é. Aí nós falamos para eles ontem, né? Olha, agora vocês estão presos fisicamente, mas estão livres espiritualmente. Paulo, quando estava na prisão com Silas, o que eles faziam, mesmo presos? Louvavam, oravam, cantavam a Deus. Então, a pior prisão que existe não é a prisão física, é a prisão da mente. É prisão espiritual, a pessoa não se liberta. Então o diabo tem esse poder, tenta furar a nossa couraça da justiça com essa condenação, com essa acusação. E outra também, outra artimanha do diabo que tenta nos levar a furar essa couraça que nós usamos, é a nossa justiça própria. Ele diz para você que você é justo demais. Você, olha, a sua justiça excede a de todas as pessoas que estão à sua volta. Muitas pessoas dão crédito a tudo que faz pela sua própria justiça. É achar que somos autossuficientes, não precisamos de Deus. Aí nós esquecemos de que Cristo falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, quando a pessoa pensa assim, aí vem aquele orgulho espiritual, falando, olha, eu sou o melhor pregador, o melhor músico. Aí vem aquele orgulho, a minha justiça é melhor. Não. A justiça de Deus é melhor. Nós vivemos baseado na justiça de Deus. O que Isaías fala? Lá em Isaías 64, 6, sobre a justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Trapo sujo. A nossa justiça. Então nós temos que ficar firmados na justiça de Deus. Não temos justiça ao mérito próprio. Tudo que desfrutamos em Deus é por causa de Jesus Cristo, que é a nossa própria justiça. Nossa proteção contra as investidas do maligno é estar revestido da justiça de Deus. Deus, em Cristo, nos justificou, nos tornou justos. Romanos 5:1. E o que nos justifica hoje é o sangue de Cristo. Somos justificados. E através do preço da redenção, em Jesus, nossos pecados foram todos perdoados. E Satanás não tem mais poder sobre nós. Crê nisso, nessa palavra. Não é minha, mas é de Deus. E hoje temos a posição de filhos de Deus. Mesmo pecadores, mas pecadores redimidos. A diferença que existe entre um pecador redimido é que nós temos o sangue de Cristo, a marca do sangue de Cristo em nossas vidas. É no umbral da nossa porta, do nosso coração. Essa é a diferença. Não é porque somos bonzinhos, não. É porque nós recebemos Cristo como Salvador pessoal. Essa é a diferença. Devemos nos cingir com a verdade e permanecer na justiça de Deus. E Satanás não poderá penetrar essa armadura de Deus, essa couraça da justiça. Estar cingido com a verdade é estar firmado na verdade da palavra de Deus. E a nossa couraça da justiça é o próprio Jesus Cristo. Ele é o nosso general, Ele é o nosso comandante, e é por Ele que nós vivemos, e é por Ele que nós pregamos e ensinamos também. O terceiro item da armadura de Deus, que Deus recomenda que nós coloquemos, primeiro, o cinto da verdade. Segundo, o couraça da justiça. Qual que é o terceiro? O Evangelho da paz. Por que o Evangelho da paz? Sandálias que levam o Evangelho da paz. O soldado não levava o Evangelho da paz, levava a guerra. O soldado romano queria prender os cristãos.
Mas Paulo olhou para aquela sandália do soldado romano e falou: essas sandálias são sandálias que levarão o evangelho da paz. Imagine comigo se o cinto que estamos usando não é o cinto da verdade, se a couraça que estamos colocando não é a couraça da justiça de Deus, e sim a nossa própria justiça, que tipo de evangelho nossos pés levarão? Não é um evangelho da paz. Porque muitos de nós saímos daqui do culto e vamos falar da paz de Cristo para alguém, mas nós agimos a nossa justiça própria. Nós usamos o cinto da verdade e falamos mentira. Irmãos, infelizmente, nós somos cercados por muitas pessoas que mentem. Aí falam de Cristo para outras pessoas, as pessoas não vão dar crédito, porque você não está sendo verdadeiro, não está usando o cinto da verdade e nem a couraça da justiça de Deus. Então o evangelho da paz não vai fazer efeito nenhum. É importantíssimo calçarmos os nossos pés com a preparação do evangelho, pois os ataques do inimigo eles são reais e constantes. Sem a preparação do evangelho, não suportaremos as perseguições, pois essas perseguições elas têm por finalidade principal nos calar e nos fazer parar nessa caminhada. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver muitos servos de Deus, como por exemplo os apóstolos, lá em Atos capítulo 4, quando eles foram intimidados, devemos calar, eles não podem mais falar do Evangelho. Efésios capítulo 4, versículo 17 a 21, quando eles foram presos ali, eles falaram: vocês devem parar de falar do nome de Cristo. E Pedro falou: quem devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, porque eles estavam calçados com a sandália, a preparação do Evangelho. Você está calçado em quê? Para falar isso, para me dizer isso? Na verdade da palavra de Deus. Vocês estão me fazendo entender? Talvez eu esteja meio que... Não estou divagando não, né? É a verdade. Então, quando você vem falar comigo, esteja calçado, mas com o Evangelho da paz, com a verdade, né? Com o cinto da verdade, com o escudo de Deus, a couraça da justiça. Então isso é a verdade, irmãos. Imagine Paulo preso lá em Roma, quando ele escreveu o texto lá de Filipenses capítulo 1, versículo 12 a 15. Ele estava preso, mas ele falou que essa prisão não é o fim do mundo para ele, porque na prisão ele estava convertendo as pessoas estavam sendo salvas pelo Evangelho da paz, porque ele estava calçado com o Evangelho da paz. Em Filipenses capítulo 1, 12 a 15. Não vamos ler em função do texto, do tempo, mas em 2 Coríntios 4, versículo 8 a 13, também da mesma forma. Ele fala dessa importância de estar calçado com o Evangelho da paz. E além do nosso inimigo querer nos paralisar diante das perseguições, para que o Evangelho da paz não avance, existe outra grande estratégia que ele tenta usar, irmãos. E essa é uma estratégia que eu tenho visto, nós temos visto muito nos dias de hoje. É nos fazer acreditar que não precisamos falar de Cristo. Muitos creem: não, agora que eu sou salvo, não preciso falar de Cristo. Eu já fui alcançado, já tenho meu passaporte para o céu, para a glória, então, não podemos deixar de falar de Cristo. Porque nós cremos na palavra de Deus, em Romanos 1,16, ele fala que não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus. Não podemos ter vergonha de falar do Evangelho, que é o poder de Deus. Muitos não levam o Evangelho porque têm vergonha de falar de Cristo. Não tenha vergonha. O Espírito Santo que habita em você, que teve o poder de fazer com que você recebesse Cristo como Salvador, vai fazer com que você tenha intrepidez para falar de Cristo para as pessoas. Essa é a verdade acerca da palavra. Muitos não levam o Evangelho da paz por acomodação, ou por acharem que não é sua responsabilidade. Olha comigo o que diz Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Esse texto é um texto fundamental para esse momento que nós estamos aqui falando, e com os gideões também presentes, porque o que eles estão fazendo aqui é levar o Evangelho da paz. O texto fala em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então nós temos a responsabilidade de pregar, de levar a palavra de Cristo. Nem os anjos têm esse poder, têm essa responsabilidade. Somente nós. Então, se você tem alguém na sua família que não ouviu do Evangelho, seja você o primeiro a falar de Cristo que salva, de Cristo que liberta, de que se ela morrer hoje sem Cristo, não passará a eternidade na glória com o Pai. Então nós temos essa responsabilidade. Muitos creem que não tem essa responsabilidade, mas temos. E Paulo, ele colocava isso tão profundo na mente dele, que ele chegou a dizer em 1 Coríntios 9,16. Abra comigo, 1 Coríntios 9,16. Ele diz lá: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então ele encarava essa responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação. Então nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Mas pastor, eu não sei, não lembro do texto, mas pregue com a sua vida. Vida transformada. Eu antes fazia isso, não faço mais, eu era traficante, não trafico mais, não bebo. Então faça aquilo com a sua vida. E as pessoas que te conhecem vão dizer: olha, essa pessoa foi transformada. Você mudou, o que aconteceu? Eu recebi Cristo como Salvador. Quer conhecer mais um pouco? Vamos lá fazer um discipulado. Aí vem alguém e faz o discipulado com você. Mas essa é a verdade, irmãos, temos que ter essa responsabilidade. Um texto que nós mais conhecemos, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um texto que nós mais praticamos, Êxodo 4, versículo 13. Moisés, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então, às vezes, Deus vem para você, você fala: eu vou lá, ide por todo mundo pregar o Evangelho, mas nós praticamos o que Moisés falou para Deus. Deus, manda qualquer outra pessoa, menos eu. Essa é a verdade que muitas vezes nós fazemos. Nós não queremos ter a responsabilidade. E, irmãos, ver o trabalho que o nosso Ministério de Missões tem feito na prisão, olha, é algo que mexe, porque eles passam por várias etapas para chegar lá naquele último momento para falar com os presos. E Adriano, e o Brian e a Val conhecem todos os setores lá, né? Conhecem tudo da prisão. E quando chegam lá, de forma voluntária, e falam, e pregam da palavra de Deus, e vai, sem nenhuma timidez, sem nenhum medo. Eles estão levando ali o Evangelho da paz, fazendo o ide de Jesus. Se eles tomaram a decisão verdadeira, é eles com Deus. Nós apenas temos que levar, somos o mensageiro de Deus. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Amém? Tiago também tem pregado, tem cantado, vimos ali aquela foto, ele louvando a Deus com mais de 80 detentos em volta. Não ficou com medo não, Tiago? Preguei a palavra, levei a palavra. Isso é bênção, irmãos. E muitos dali falam, quando eles estão ali, a igreja que tem assistência mais fiel é lá na prisão. Que os carcereiros falam: vai para o culto. Terminou o culto, vem para a cela. Então eles participam, e quando tem a decisão para tomar, eles todos ali, muitos recebem Cristo como Salvador. Mas só vão reconhecer mesmo que de fato é verdadeira aquela decisão quando saírem de lá. Quando vieram as perseguições do mundo, quando as dificuldades começarem a bater a porta. Aí muitos voltam para o crime. Como muitos que tomaram a decisão, nós conhecemos, e voltaram para o crime. A decisão verdadeira é na prova que nós temos com Deus, na caminhada com Cristo, é no campo de batalha. Aqui todos nós somos santinhos, mas lá fora, no campo de batalha, como é que nós somos? Então nós temos que compreender dessa forma, irmãos. Temos a responsabilidade e o dever de calçarmos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E quantas pessoas já passaram pela nossa vida sem ao menos ouvir uma palavra de Cristo? E quando usamos o cinto da verdade, a couraça da justiça de Deus, e calçamos nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, o nosso inimigo não terá vitória contra nós. Essa é a verdade. Creia nisso. Essa é a verdade. E ao levarmos o Evangelho da Paz, é porque estamos também baseados na paz de Cristo.
Romanos 5:1 diz que nós somos justificados por Deus mediante a fé e nós temos paz com Ele através de Cristo. Essa é o Evangelho da paz, é aquilo que Deus nos coloca também. E ao levarmos o Evangelho da paz é porque nós estamos em paz com nós mesmos. Porque uma das coisas que eu percebo de muitos de nós crentes, que dizemos que somos crentes, é que nós estamos tomados por muita depressão, muita ansiedade, muitos problemas que Deus já pagou na cruz pelos seus problemas. Eu sei que muitos de nós precisamos tomar remédios para termos o controle da nossa mente, mas Cristo tem o poder de fazer aquele remédio fazer efeito, assim como o rei Ezequias, que teve 15 anos acrescido na sua vida. Aí o Isaías falou, você não só vai ter os 15 anos, mas usa uma pasta de figo nessa sua úlcera. Era necessário medicamento também para receber a cura, é necessário também. Mas creia no poder de Deus. Deus é o último que vai dar a palavra final para você. Essa é a grande verdade que nós cremos na palavra, mas nós devemos, conforme diz Filipenses 4, versículo 6, não andar ansiosos de coisa alguma, mas em tudo devemos entregar diante de Deus a oração e súplica e com ações de graças. E o versículo 7 de Filipenses 4 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Essa é a paz que nós temos, por isso que nós levamos o Evangelho da paz. Alguém já chegou para você e falar, como é que você pode estar em paz? Passando por essa dificuldade com o filho, ou com a esposa, ou com um parente, ou como é que você pode estar em paz? Porque a paz de Cristo é que me sustenta. No final do ano, minha esposa, tivemos aí a triste notícia de que a minha sogra havia falecido. E nós tínhamos atividade aqui na igreja. E aí, vamos lá, ficar um tempo lá, vamos ficar aqui. Nós fomos lá, pregamos a palavra, levamos o Evangelho da paz e voltamos para servir a Deus. Como é que você pode estar em paz? Porque Cristo é a nossa paz. Essa é a verdade da palavra de Deus, irmãos. Evangelho significa boas novas, ou boas notícias para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Ou também pode ser uma má notícia para aqueles que rejeitam a Cristo como Salvador. Porque se você rejeitar a Cristo como Salvador em vida, na glória não vai ter mais oportunidade. Tem um hino do cantor cristão, 447, que diz, nunca ouvi falar de Cristo. Nunca ouviu de Cristo. Não me falaram de Cristo. Lembra de sim? Então vai ter pessoas que vão dizer, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Temos que falar. Se tem alguém à sua volta que nunca ouviu falar de Cristo, fale. Fale com palavras, mas fale principalmente com a sua vida, para que as pessoas percebam que tem uma pessoa transformada. O quarto item, nós vamos indo para o final, ou a quarta peça da armadura de todo cristão, é o escudo da fé. Efésios 6:16, voltando lá para o texto. Efésios 6:16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Temos que usar. Porque nós sabemos que os dardos inflamados do maligno, ele sempre vai lançar de todas as formas, por todos os meios e todos os lados. E todo soldado que saía para a batalha, eles tinham que ter fé que iria trazer a vitória. Imagine se eles saíssem para a batalha sem ter a fé de que seria vitorioso. Como é que seria a batalha? Já perderia já antes de sair. Então nós temos que ter fé. E baseado na questão da fé, que em Hebreus explica o que significa fé, Hebreus 11:1, olha comigo o que diz, fé. Vamos fazer uma relação aqui com o soldado. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que o soldado esperava na batalha? A derrota ou a vitória? A vitória. E diz ainda sobre a fé é convicção de fatos que não se podem ver. O soldado podia ver a vitória antes de sair do campo da batalha? Não. Mas o que ele fazia era guerrear. E fé é a convicção de que ele teria a vitória.
Então, fé é isso. Nós temos que crer na vitória em Jesus Cristo, em Deus. Eu contei a história aqui de um soldado de um pequeno exército que guerreava com alegria, entusiasmo, e quando alguém perguntou para ele, por que tanta alegria e entusiasmo, se somos tão poucos, o nosso exército é tão pequeno? Ele disse, é que eu tenho fé, eu tenho a convicção de que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Somos pequenos, mas vamos vencer. Essa igreja aqui é pequena, mas está hoje de pé porque nós tivemos fé. O que nos manteve de pé foi a fé. E quantas batalhas você já venceu pela fé? Pode ter certeza que a convicção estava, que você estava do lado certo. Isso é que fez com que você vencesse a batalha. Então, o soldado, ou o cristão que luta sem fé, está vulnerável. Pois a falta de fé tira a paz, tira a certeza e a convicção. E Satanás, ele precisa somente de 3 dardos inflamados para furar o escudo da fé de todo e qualquer cristão. Os 3 dardos que ele geralmente utiliza, a incredulidade, a dúvida e o medo. A incredulidade é um dardo que ele usa e é um dardo muito perigoso. Você não acreditar em Deus, de que Deus é possível, tudo para Deus é possível. Deus é o Deus do impossível. Quando você não acredita, não crê em Deus, você desobedece, assim como Adão e Eva. O primeiro pecado de Adão e Eva foi a incredulidade. Por isso que eles desobedeceram a Deus. Foi o dardo que Satanás usou no jardim do Éden. Olha, não acredite que você não vai morrer. Foi a primeira fake news que o ser humano ouviu. Foi nessa primeira fake news que eles caíram. Certamente não morrerás. Eles morreram, fisicamente e espiritualmente. A incredulidade, e a dúvida e o medo são os caminhos para perder as bênçãos de Deus. Quando Pedro andava sobre as águas, quando Cristo estava ali naquele mar revolto e estava caminhando e falou para Pedro, venha. O que Pedro falou? Se és tu, mestre, passe que eu vá contigo. Aí ele começou a caminhar sobre as águas. Mas o que fez com que ele afundasse? A falta de fé, o medo. Então temos muitas ondas à nossa volta, muitas tempestades à nossa volta, mas se nós não tivermos fé, se nós não tivermos foco, olhando para o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, nós vamos cair, não vamos conseguir vencer nenhuma batalha. Se hoje estamos aqui é porque nós tivemos fé, e a fé, irmãos, nos fortalece na caminhada. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus também fala que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17, Hebreus 10, 38. A vigilância fortalece a nossa fé. E a vitória que vence o mundo, diz lá em 1 João 5,4, é a nossa fé. Então tudo está relacionado com a fé, irmãos. Alguém já disse que a fé não é um salto no escuro, mas a certeza nascida de uma comunhão profunda com aquele que nos deu a sua palavra, Deus. Somos salvos mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. A fé, como temos falado aqui, é o interruptor da graça. Porque sem fé ninguém pode alcançar a graça de Deus. É necessário que você acione a sua fé para que você seja salvo. Quando Cristo curava, o que ele dizia para as pessoas que ele curava? A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então nós somos justificados pela fé, nós temos o escudo da fé, que é Jesus Cristo. Se desejarmos vencer todas as batalhas nessa caminhada, nós devemos fazer uso da armadura de Deus. Estamos indo para o final, irmãos. Peço a compreensão dos irmãos, vamos para o 5º item dessa armadura que Deus nos concedeu. E só colocando um pouco antes aqui, colocando o cinto da verdade em toda e qualquer ocasião, baseando as nossas atitudes na couraça da justiça de Deus, caminhando seguros com o evangelho da paz e agora usando o escudo da fé. Nós podemos agora colocar o 5º item da armadura de Deus, que é o capacete da salvação. Efésios 6, 17. O soldado que sai para a batalha
pode estar equipado com todos os itens, mas se ele for sem um capacete, consequentemente, o primeiro pedrada que ele recebe, a primeira flechada, ele vai morrer. Então é necessário ter ali, no nosso campo de batalha, nós temos que estar protegido com o capacete da salvação. Enquanto que a couraça e o escudo protegem o coração, o capacete protege a mente e a cabeça do soldado. Muitas são as relações que nós podemos fazer com o capacete da salvação. A capacete do soldado. Mente e coração são as duas áreas mais vitais de todo e qualquer cristão, de toda e qualquer pessoa. Quando você é afetado na sua mente, o seu corpo todo vai padecer. E quando você é afetado na mente e no coração, o seu sentimento não vai ter mais razão. Então nós cremos que lá em Romanos capítulo 10, versículo 8, Paulo falando acerca da salvação, Romanos 10, 8, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando fala na tua boca, fala na tua mente e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, na salvação, é necessário crer com a mente e com o coração. Porque se você crer só com a mente, você não vai ter a salvação. Temos que ter também entrega de coração. Se você é só coração, você vai acreditar em tudo que acontece à sua volta. Mas temos que ter um entendimento racional da palavra de Deus, irmãos. Lá em Romanos capítulo 12 fala do crer racional. Então a pessoa pode ter a Bíblia inteira na mente, mas se a Bíblia não penetrar no seu coração, não vai haver salvação. Essa é a verdade da palavra. E quando alguém coloca o capacete da salvação, é porque a palavra de Deus já alcançou o seu coração. Creia nisso. O que nos protege na batalha contra o inimigo é usarmos toda a armadura de Deus e não deixarmos o capacete da salvação fora. Satanás tem uma grande habilidade de tirar a semente da palavra da mente daqueles que estão com seus corações endurecidos. Na parábola do semeador, conta o primeiro momento em que ele saiu a semear, algumas sementes caiu pelo caminho. Veio as aves e comeu aquelas sementes. E quem rouba essas sementes falando da palavra de Deus? Satanás. Muitos de nós que aqui estamos nessa noite, ou em casa, quando terminar essa mensagem, vai esquecer totalmente a mensagem. Satanás tem essa habilidade. Mas também muitos de nós que aqui estamos, pode ter a palavra no coração e na mente. Aí começa a vir as perseguições, os espinhos, as pedras, e aí a palavra fica sufocada. Muitos de nós, conforme diz a palavra, vai ter a palavra no coração, em boa terra. Aí vai germinar e vai dar frutos. Amém? E que vai saltar para a eternidade. Então isso tudo que eu estou falando está baseado na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Então nós cremos nessa verdade, irmãos. Esse quinto item da peça é fundamental para podermos vencer a batalha contra o inimigo. Infelizmente, muitas pessoas são usadas por Satanás para dominar outros na mente. Lá em Colossenses 2:8, diz que devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que tentam nos levar por vãs filosofias, por rudimentos de homens e não segundo Cristo. Que quando você conquista a mente da pessoa, você conquista toda a pessoa. E tem pessoas que têm essa habilidade pela eloquência, por ser carismático, mas isso acaba fazendo com que a pessoa se torne presa sua e não cativa de Deus. Colossenses 2:8, devemos tomar cuidado. E Satanás,
é considerado também, conforme 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século. Ele que cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem. Então, se tem pessoas que estão à sua volta que não crê na palavra, é porque Satanás teve essa habilidade de cegar o entendimento dessas pessoas. Cabe a nós apenas lançar a semente da palavra. Quem vai convencer vai ser o Espírito Santo. O desejo de Deus, irmãos, é que todo cristão mantenha em sua cabeça o capacete da salvação. E lutar usando o capacete da salvação faz com que tenhamos vitória sobre toda e qualquer batalha em nossa caminhada cristã. Essa é a verdade. E uma das formas de usarmos o capacete da salvação também, de forma segura, é através da leitura e meditação da palavra. Medita na palavra dia e noite, disse Deus lá para Josué, quando Moisés já havia morrido. Medita na palavra dia e noite. E Romanos 12, versículo 1 e 2, ele fala também que devemos buscar a compreensão de forma racional, transformando a nossa mente todos os dias, para que nós possamos experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós teremos muito para falar acerca do capacete da salvação, mas indo para o final, Efésios capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e, por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Voltando lá para o texto de Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que interessante, olhando para esse texto, todos os itens da armadura de Deus são para nos proteger, mas apenas um item para atacar. Por que nós temos que usar esse item? Pegar na espada, para desferir. Mas por que ele fala dessa forma? Quando ele olhou para aquele soldado romano, ele falou: essa espada é a espada do Espírito. Porque a espada de Deus, ela penetra fundo. É como uma faca de dois gumes, conforme diz a palavra de Deus. Ela fere tanto aquele que está sendo atingido, quanto aquele que está usando. Ela tem esse duplo sentido, que a espada de Deus, ela penetra. Então nós cremos nisso, irmãos, essa verdade. Essa armadura de Deus, ela tem tanto armas para nos proteger, como para também atacar. Olha o que diz 2 Coríntios 6, 7. Para confirmar isso que eu estou falando. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, temos que usar a palavra de Deus para atacar as ciladas do diabo. Então, diante de um confronto teológico, doutrinário, em que as pessoas estão ali pisando em você, tentando dissuadir da sua fé, use a palavra de Deus. Hoje pela manhã uma irmã na discipulada falou, Sidney, sobre a palavra de Deus. Estavam confrontando ela no trabalho, falando que você é crente, você tem que aceitar tudo. Baixaram o salário, fizeram algo com o salário dela. Aí ela falou: mas a Bíblia fala que o justo é digno do seu salário. Está na Bíblia. Então você tem que confrontar com a palavra de Deus. Isso aqui nós cremos na palavra de Deus. Quando fazemos uso de forma correta da armadura de Deus, a vitória contra os ataques do Satanás é certa, em nome de Jesus, irmãos. Além da armadura que o soldado usava, ele poderia sair à batalha e se defender sempre usando essa arma, que é a espada do Espírito. Então, a aplicação, indo para o final dessa mensagem, irmãos, esse tema que nós estamos pregando hoje, eu preguei o ano passado e usei 8 mensagens para falar sobre esse tema. Estou resumindo aqui em 3 mensagens. Então, o Evangelho da Paz, se usarmos o escudo da fé e o capacete da salvação, eu quero fazer, para terminar aqui, uma última pergunta. Por que Deus não colocou para os seus servos, para os seus discípulos, olhando para aquela armadura ali, não colocou nenhum item para as costas?
Por que será que ele não colocou nenhum item para usar nas costas? Alguém pode falar aí ou não? Pode falar, Palio. Deus está protegendo a pessoa. Amém? Mais alguém se habilita? É porque Deus protege, todo o Senhor protege. Oi? Não pode recuar. Porque a palavra de Deus também fala, lá em Hebreus capítulo 10, 38. Hebreus 10, 38. Um pouco antes no Evangelho, Jesus Cristo fala, olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Mas em Hebreus capítulo 10, 38, ele diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, sempre avante, não vamos recuar, porque quando você recua, você perde a proteção de Deus. O povo de Deus, ao sair do Egito, recuava muitas vezes, queriam voltar para as panelas do Egito. Muitos morreram no caminho até a terra prometida. Muitos quiseram voltar. Mas Deus falava, vai à frente, Moisés, vai à frente, Josué, e vocês vão chegar lá. Chegaram poucas pessoas, chegaram poucos remanescentes. Então, quando nós temos um chamado, irmãos, não podemos recuar, porque Deus está conosco. Nosso general é Cristo. Amém? Cremos essa verdade. Então, essa é a verdade da palavra. E o versículo 18 diz que, com toda essa armadura de Deus, devemos terminar com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém?